A Copa de 2026 acabou com um debate no futebol. Tá? Esse Mundial, com 48 seleções, também traz algumas coisas novas, números impressionantes e a Espanha campeã passa uma mensagem que me chama muito a atenção. Eu quero falar com vocês sobre o fim da Copa. A Espanha campeã, a Argentina vice. Bom, primeiro ponto que eu quero dividir com vocês é que eu, quando olhei assim, putz, cara, 48 seleções, eu achei que ia ser uma furada a Copa. E eu saio com a impressão de que a Copa está consolidada com 48 seleções. Porque eu gostei muito da fase 16 avos. Tá? Claro que o problema é definir como vão passar os melhores terceiros, mas eu gostei, tá? Gostei dessa etapa. E acho que o nível técnico não foi tão afetado como a gente imaginou que poderia ser afetado. A gente teve Cabo Verde mostrando uma maneira de jogar e Cabo Verde fazendo história. Claro que tem aqui a parte lúdica, tem os personagens, mas Cabo Verde, olha, não perdeu no tempo normal na Copa. Foi perder para a Argentina na prorrogação. Então tem uma campanha. Né? E eu vejo que eu esperava particularmente um efeito maior em nível técnico no aumento de seleções. E eu não vi isso. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que aumentar o número de seleções não afetou diretamente o nível técnico da Copa. Pelo menos essa é a minha impressão nesse recorte de 2026 com os times que foram adicionados, com as seleções adicionadas. Tá? Aí tem um outro dado aqui, eu fiz anotações, coloquei na minha frente aqui, né, que é muito impactante. Né? A FIFA arrecadou com a final da Copa, só em ingressos, 4 bilhões de reais. Eu vou repetir. A FIFA arrecadou só com ingressos da final da Copa o valor de 4 bilhões de reais. O equivalente a 4 bilhões de reais. Mais do que isso, a FIFA criou uma política de marketing, uma política comercial, que ela vendeu as grandes cotas de patrocínio, que são as placas lá e os patrocinadores principais, mas ela também criou presença nas redes sociais de cada sede. Olha que loucura isso. Cada sede da Copa tinha um perfil nas redes sociais. E aí, dentro desse perfil, o comércio local poderia anunciar. Então, pensem comigo, Seattle. Tá? Seattle recebeu vários jogos da Copa. Né? E existem comércios regionais, locais de Seattle, que não teriam como competir por uma cota comercial. Mas a FIFA criou nas redes sociais um perfil onde essa galera desse comércio local, desse ecossistema ali, poderia anunciar. Tá? Vamos lá, pensa numa marca aí de uma loja de departamentos que não tem uma escala global, mas pode patrocinar algo dentro de uma região, dentro do país. Colou a marca ali. Então, é óbvio que tem inflação, tem reajuste, tem tudo isso, mas a receita final da Copa, que vai ser divulgada nos próximos dias, ela vai ser histórica. Né? Por ser nos Estados Unidos, por ser com 48 seleções e também por essas novas modalidades. Uma das novidades também, e aí falando do jogo especificamente, é a pausa para hidratação. Tem muita coisa que ia ser dita pela pausa de hidratação, né? Tem gente entendendo que pode ser um novo elemento estratégico, né, dentro do jogo, essa pausa, e vendo a final, assistindo a final da Copa, Espanha e Argentina, para mim ficou muito claro que a pausa de hidratação ela transforma o futebol em basquete, né? A conversa do De La Fuente e do Scaloni com os jogadores, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, claramente, né, me passou essa imagem de um esporte americano. Para muita gente tem esse componente estratégico de mudar o jogo. Eu, particularmente, não gosto muito. Se eu pudesse dizer, olha, vai ter 2 minutos e aí vai entrar um cara com um carrinho de água lá, beleza, mas aí, né, pouco provável que alguém tope esse modelo. Do ponto de vista comercial, é mais uma janela para vender patrocínio, né? Tanto para quem transmite quanto para a própria FIFA. Né? Eu confesso para vocês que a minha experiência como espectador
da Copa, ela ficou muito em cima da Cazé TV e do SBT, tá? Jogos do Brasil eu vi no SBT e os demais jogos na Cazé. Na Cazé eu vi que tinha comercial durante o cooling break, como diria o Luizinho, né? Mas na Globo, o lugar onde eu assisti a final, passou a transmissão da Globo. E aí, durante a pausa de hidratação na Globo, não tinha patrocínio. Então, quem tem os direitos tem a possibilidade de escolher o que vai fazer, né? Bom, e aí a gente chega numa outra esfera que é dentro do campo, tá? A meu ver, a melhor seleção da Copa foi a França, mas que foi dominada, em grande parte, né? Em grande parte do torneio, quem jogou mais foi a França. Mas a Espanha dominou a França, amarrou a França, foi para a final e venceu com méritos a Argentina. A Espanha dominou a Argentina. A Argentina não deu um chute no gol no tempo normal, né? Então, assim, a Espanha é uma campeã com mérito, tá? A Espanha vence com mérito. E aí entra uma outra parada que pode ser o mito do vencedor aqui, né? Tô criando uma ideia que assim a gente começa a enxergar coisas boas em quem está em destaque, né? Ou só olhar com um viés de confirmação de coisas boas. Mas a impressão que eu tenho vendo essa seleção espanhola, vendo esses caras da seleção espanhola, é que eles são todos gente boa, que eles são todos sangue bom, sabe? É, não estou nem falando do Yamal, né? Que é um personagem campeão do mundo com 19 anos. Não estou nem falando dele, tá? Da história dele. Estou falando do Nico Williams, que entrou em Madrid com um funk brasileiro. Estou falando do Cucurella, né? Tô falando da impressão que esses caras passam, que são caras sangue bom, são caras que estão ali na boa, que estão curtindo, que estão no auge da carreira e que não tem uma postura belicosa, que não são caras que estão ali para avacalhar, para estragar a história, né? A impressão que eu tenho é que é uma galera muito de boa. É claro, é óbvio que o fato deles ganharem coloca uma outra lente em cima deles. Né? E o fato deles terem vencido a Euro, vencido a Nations, também dá a eles uma leveza, uma liberdade para que eles possam ser autênticos, mas também estarem leves. Né? É diferente, por exemplo, de uma seleção que não ganha uma Copa há muito tempo. Tudo, absolutamente tudo que os jogadores dessa seleção que não ganha a Copa há muito tempo vai ser problemático. Se faz ou não faz. Né? Se faz de um jeito, se faz de outro. Né? Tudo vai ser problemático. E sim, eu estou dando o exemplo do Brasil aqui. Né? A seleção ela chegou num ponto em que tudo é problemático. Né? Então, o fato da Espanha estar vencendo também dá essa leveza e essa licença, essa liberdade. Né? Aliás, a Espanha tem uma média de idade de 26 anos. A Espanha campeã tem uma média de idade de 26 anos. Tu vai me dizer assim, o jeito que a Espanha joga te agrada? Não. É uma Espanha melhor que a do Luiz Henrique, que a do Luiz Henrique parecia que fazia questão de só marcar gol dentro da área ou dentro da pequena área, mas o jeito de jogar da Espanha não me cativa muito assim, sabe? Parece um jogo muito amarrado, sabe? Um jogo onde a bola circula muito, né? Eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que no meu gosto pessoal não me atrai muito, né? Mas enfim, é uma seleção que não há nenhuma dúvida de que ela mereceu o título, porque ela enfrentou a seleção que mais jogou na Copa, a França, amarrou a França e na final conseguiu superar a catimba dos argentinos, a provocação dos argentinos, que aliás fizeram um papelão, não só por não chutar no gol, mas pela maneira como eles agiram depois do jogo, brigando, né? E ficando de costas para o palco na premiação. Então, assim, ainda bem que os argentinos não venceram, porque imagino o que os argentinos fariam se, quando perderam, eles tiveram essa atitude. Aliás, tem um vídeo do Luciano Potter no Instagram que é uma reflexão bem legal. Tá? Ele diz assim: só existe um momento na vida em que a gente se depara com que a gente é testado, né? Que a gente realmente é testado, que é quando a gente perde. Quando a gente perde, em diferente medida, em diferente lugar, é que a gente é realmente testado e que a gente consegue ver como o outro é. E a gente viu como a Argentina é.
E aí talvez eu estou pensando aqui enquanto eu estou falando, tem uma conexão com justamente o que eu disse antes sobre a Espanha. Uma galera sangue bom, gente boa e que estava ali só curtindo. E talvez também por isso tenham vencido, né? Por estarem curtindo, por estarem desfrutando. Né? Aliás, por falar em Argentina, o fim do debate que eu coloquei no início do vídeo é o seguinte: depois dessa Copa, acabou o debate entre quem é o melhor. O debate entre Messi e Cristiano Ronaldo. Acabou, né? Acabou. A gente viveu aí durante 20 anos uma rivalidade histórica que se escreveu uma página fantástica do futebol, mas acabou, né? Acabou essa rivalidade, acabou essa discussão de quem é o maior. O Messi fez uma Copa que o Cristiano Ronaldo nunca fez na vida dele. E o Messi fez isso aos 39 anos, jogando há 3, 4 temporadas num futebol semi-amador. Então acabou a discussão entre quem é maior, Messi e Cristiano Ronaldo. Não tem mais como se manter essa discussão. E aí a gente entra num ponto que, por tudo que o Messi fez, por todo o impacto dele na campanha da Argentina, se a Argentina tivesse vencido, se a Argentina fosse campeã, seria terrível, mas a gente lembraria dessa Copa como a Copa do Messi. Assim como a gente lembra da Copa de 86 sendo a do Maradona, a Copa, sei lá, de 70 sendo a do Pelé, né? Por quê? Porque ele foi o grande personagem. Mas eu não consigo dizer que essa é a Copa do Messi porque a Espanha venceu. Né? A Espanha conquistou o título. E é um jogo. Eu estava falando com o Bruno Flores naquela live, toda segunda-feira, 8 da manhã, aqui no canal, que essa foi a Copa do super craques, né? O Messi na Argentina, o Harry Kane na Inglaterra, o Mbappé na França, né? Mas que, ironicamente, quem conquistou o título foi o time que não tinha esse super craque. O Lamine Yamal até poderia ser, mas ele fez uma Copa bem discreta, até porque ele estava voltando de lesão. Então, poderia ser a Copa do Messi, numa Copa de super craques, como a gente não tinha há muito tempo. O Bruno Flores lembrou que a última Copa que a gente tem em memória assim, de times com super craques é 2006. Né? 2010 até tem o Rames carregando a Colômbia, o Messi carregando a Argentina, o Brasil com o Neymar vai longe e não ironicamente, quando o Neymar se machuca, o Brasil toma 7. Mas nos últimos anos a Copa ela era de times coletivos. Aí essa Copa teve o time dos super craques, mas quem venceu foi um time coletivo. Enfim, juntei várias reflexões aqui sobre a Copa e eu quero ler o teu comentário aqui sobre a Espanha campeã, a Copa com 48 seleções, com tudo isso que a gente já falou aqui no vídeo, tá bem? Obrigado, gente, por me acompanhar em mais esse vídeo aqui. Se tu não é inscrito no canal, pode te inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.